amiguinhos! Estão prontos para uma aventura incrível? Hoje vamos viajar no tempo para conhecer a história de um herói muito corajoso chamado Moisés. Preparados então, vamos lá. Há muito tempo no Egito, o povo de Deus, os hebreus, estava a passar por um momento difícil. Eles eram escravos de um rei muito mau, o faraó. O faraó tinha tanto medo que os hebreus se tornassem muito numerosos e fortes, que deu uma ordem terrível. Todos os bebês meninos hebreus deviam ser atirados ao rio Nilo. Que tristeza! Mas uma mãe hebreia muito corajosa chamada Joquebede teve uma ideia brilhante para salvar o seu lindo bebezinho. Quem era esse bebê? Isso mesmo, era um Moisés. Ela fez um cestinho de junco, bem calafetado para a água não entrar, colocou o pequeno Moisés lá dentro e com um coração apertado. Escondeu entre as plantas na margem do rio Nilo. A irmã mais velha de Moisés, Miriam, ficou a observar de longe para ver o que aconteceria. Não demorou muito, e sabem quem apareceu para tomar banho no rio? A filha do faraó, a princesa. Ela viu o cestinho, ficou curiosa e pediu às suas servas que o fossem buscar. Ao abrir, encontrou o bebê Moisés a chorar. O coração da princesa encheu-se de compaixão e ela decidiu adotá-lo. Miriam, muito esperta, aproximou-se e sugeriu chamar uma ama hebreia para cuidar do bebê. E adivinhe quem ela foi buscar? A própria mãe de Moisés. Assim, Moisés cresceu no palácio do faraó como um príncipe, mas foi criado pela sua própria mãe. Moisés cresceu e tornou-se um homem forte e justo. Ele sabia que era hebreu e o seu coração doía ao ver o seu povo a sofrer. Um dia, ele viu um egípcio a maltratar um hebreu e, para o defender, acabou por fazer algo de que se arrependeu. Com medo do faraó, Moisés fugiu do Egito e foi viver numa terra distante chamada Midian. Lá, ele tornou-se pastor de ovelhas e casou-se com uma mulher chamada Zípora. Moisés viveu uma vida tranquila durante muitos anos, mas Deus tinha um plano muito especial para ele. Um dia, enquanto cuidava das suas ovelhas no Monte Sinai, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça, um arbusto, que ardia em chamas, mas não se queimava. Uau, ele aproximou-se para ver melhor e, de repente, ouviu uma voz a sair do meio do fogo. Era Deus a falar com ele! Deus disse a Moisés que tinha ouvido o choro do seu povo no Egito e que o tinha escolhido para os libertar. Deus disse: Moisés, vai ter com o faraó e diz-lhe para deixar o meu povo ir. Moisés ficou com medo. Ele pensou: quem sou eu para falar com o faraó? Eu nem sequer falo bem. Mas Deus prometeu que estaria sempre com ele e que o seu irmão Arão o ajudaria a falar. Deus também deu a Moisés um cajado mágico capaz de fazer sinais maravilhosos para provar que ele era um enviado de Deus. Então, Moisés obedeceu. Ele e Arão foram até o faraó e disseram: o Deus de Israel diz: deixa o meu povo ir. Mas o faraó tinha um coração muito duro e respondeu: não vou deixar. Como o faraó não obedeceu, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. As águas tornaram-se sangue, apareceram rãs, piolhos, moscas, os animais adoeceram. Houve uma chuva de granizo e fogo, e gafanhotos comeram todas as plantas. Mas o coração do faraó continuava duro, até que veio a última praga. Depois disso, o faraó, finalmente, deixou o povo de Deus partir. Moisés guiou uma multidão de pessoas para fora do Egito, em direção à liberdade. Mas pouco depois, o faraó arrependeu-se e mandou o seu exército perseguir os hebreus. O povo chegou à beira do Mar Vermelho, sem ter para onde ir. À sua frente, um mar imenso. Atrás, o exército do faraó a aproximar-se. Eles ficaram com muito medo, mas Moisés diz-lhes para não temerem e confiarem em Deus. Então, Moisés ergueu o seu cajado sobre o mar. E algo inacreditável aconteceu. As águas dividiram-se ao meio, formando 2 paredes gigantes de água e abrindo um caminho seco no meio do mar. Todo o povo de Deus atravessou em segurança para o outro lado. Quando o exército do faraó tentou atravessar também, as águas voltaram ao seu lugar e eles não conseguiram alcançá-los. O povo de Deus estava finalmente livre. Que história fantástica, não é? Moisés ensina-nos sobre coragem, obediência e, acima de tudo, que Deus tem sempre um plano e cuida de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Espero que tenham gostado da nossa aventura de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like, de se inscreverem no canal para não perderem nenhuma história e de compartilharem com os vossos amigos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!